Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Muito bom dia. Que a bênção de Deus nessa manhã esteja sobre você. Que possamos a cada dia vivermos mais para o céu e menos para essa terra. Que o nosso coração seja exclusivamente do Senhor. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 10, o versículo 1 e o versículo 2. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Deus se revela ao seu povo de muitas formas. Antes do pecado entrar nesse mundo, Deus falava com Adão e Eva diretamente. Todos os dias, Deus se fazia presente para ensinar, discipular Adão e Eva. Mas após a entrada do pecado, o ser humano já não mais podia ver a Deus. Se os seres humanos vissem a Deus, eles estariam completamente destruídos, eles seriam mortos. É por isso que Deus coloca na porta do jardim um anjo, e Adão e Eva já não têm mais oportunidade de falar com Deus como eles falavam antes do pecado. Mas após o pecado, Deus ainda cria métodos e meios para ele se revelar e mostrar a sua vontade aos seus filhos nessa terra. Uma dessas formas são visões, são sonhos. Deus fala através da sua palavra nos dias atuais, mas aqui no capítulo 10 nós vemos que Deus se revelou a esse centurião Cornélio através de um sonho. A cidade de Cesareia estava a 48 quilômetros de Jope. Essa cidade recebeu esse nome em decorrência do seu governador, César Augusto. A conversão de Cornélio marca uma nova etapa na igreja apostólica. Cornélio, ele era um soldado romano e o evangelho Jesus Cristo estava agora alcançando também até os romanos. Na verdade, o desejo de Deus era alcançar a todas as pessoas, mas Cornélio e a sua família era uma família piedosa que amava a Deus, estava disposta a praticar boas obras para que o céu se agradasse da sua vida. Um centurião era um homem que cuidava de 100 soldados. Ele era o líder, ele era o responsável. Um centurião, ele tinha qualidades nobres, ele era respeitado pelo próprio império. Quando havia alguma necessidade militar, eram os centuriões que eram convocados para exercerem as atividades. O centurião Cornélio, ele era romano, ele não fazia parte do judaísmo porque ele não era circuncidado. Mas as suas obras revelavam que ele já tinha tido contato com Jesus Cristo, já tinha ouvido falar do Senhor e os ensinamentos de Cristo tinham lhe afetado. Agora, nessas circunstâncias, ele passa a ter uma compreensão muito maior de quem é Jesus Cristo para a sua vida. Atos capítulo 10, o versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Era um costume de todo judeu, nesse momento, encontrar algum lugar para que ele pudesse orar ao Senhor. E Pedro estava exercendo o seu costume, a sua tradição, o que ele tinha aprendido como judeu. E diante desses momentos de oração, Deus se revela para ele. Pedro tem um sonho diferente, desce do céu um lençol, e dentro desse lençol se deparam quadrúpedes, répteis e aves do céu. E a voz que ele ouve lhe dizia que ele deveria matar e comer. Mas Pedro resiste a essa voz, porque como bom judeu, ele tinha aprendido Levíticos 11. Ele sabia fazer a diferença entre os animais limpos e animais impuros. E olhando para essa qualidade desses animais, Pedro fala, eu não posso comer. Através dessa visão, Deus diretamente estava falando com Pedro. Deus estava mostrando para Pedro que Deus não faz acepção de pessoas. No coração de Pedro havia ainda um preconceito, havia uma barreira. Pedro não queria falar de Jesus Cristo para os gentios. Pedro imaginava que o evangelho era exclusivamente para os judeus.
E através dessa visão, Deus estava mostrando para Pedro que Deus ama todas as pessoas. Na cruz do Calvário, Ele chama a todos os pecadores a lhe aceitarem, a lhe amarem, para que mais uma vez esses seres humanos estejam com o seu Deus eternamente. Até então, Pedro não tinha entendido, mas a partir daquele momento, Pedro agora compreende o que Deus estava lhe falando, porque mais uma vez, uma segunda vez, Deus fala com ele, abrindo os seus olhos para que ele ampliasse a sua visão no que diz respeito à salvação. Atos capítulo 10, o versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Não se demorou muito após a visão. Pedro ainda não tinha tido toda a compreensão do que Deus queria dele. Bateu então os servos do centurião à porta da sua casa. E o Espírito Santo fala para Pedro: abre a porta, vai com essas pessoas, não tenha dúvidas, porque eu as enviei até você. Deus estava nesse momento confirmando o ministério de Pedro no que diz respeito a trabalhar com os gentios. Pedro precisava mudar a sua visão de ser exclusivo para os judeus e agora ampliar o seu entendimento de que os gentios também precisavam ser alcançados. Atos capítulo 10, o versículo 25, a Bíblia diz o seguinte: aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Os servos de Cornélio conduziram Pedro até a cidade de Cesareia. Entraram então na cidade e conduziram Pedro agora à casa de Cornélio. E quando Cornélio se depara com Pedro, Cornélio se debruça aos pés de Pedro e quer adorá-lo. E Pedro se volta para Cornélio: não me adores, porque eu sou um homem comum igual a você. Você precisa adorar ao Senhor. Mas naquele instante, Deus estava agora mais uma vez mostrando para Pedro que haviam pessoas sinceras, haviam homens fiéis a Deus, mesmo que eles não tivessem uma origem judia. Os romanos também, eles eram alvo do amor do Senhor, e Pedro precisava quebrar os seus preconceitos e amar a todas as pessoas. Atos capítulo 10, o versículo 44, a Bíblia diz o seguinte: ainda Pedro falava essas palavras quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito de Deus foi derramado sobre Cornélio e sobre toda a sua família. O Espírito de Deus, ele quer morar e fazer parte integrante no coração de todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo. Deus não faz acepção de pessoas, como nós lemos no versículo 34 desse capítulo. Deus quer salvar a todas as pessoas. Deus quer conduzir a vida do seu povo nessa terra através do Espírito Santo. O maior desejo de Deus em derramar o seu Espírito nessa terra parte do coração do nosso Salvador. Somos nós que precisamos a cada dia viver em comunhão com Deus, abrir o nosso coração e sermos uma testemunha do Senhor até os confins da terra. Nos dias em que nós estamos vivendo, existem muitos Cornélios, existem muitas pessoas que são fiéis a Deus, existem muitos homens piedosos que não têm toda a visão do Evangelho, mas Deus precisa de homens como Pedro, como Ananias, como Saulo, pessoas que estejam dispostas a ouvir o seu chamado, a aceitar o seu convite e ir por toda a terra, anunciar as boas novas de salvação, falar de Jesus Cristo, para que muito em breve o Senhor volte aqui a esse mundo, salve o seu povo e leve a sua comunidade para viver ao lado de Deus eternamente. Querido amigo, nessa manhã, diretamente a mim e a você, Deus nos faz um convite: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas quando Deus faz esse convite para toda a terra, Deus precisa de homens e mulheres que sejam os seus pés e as suas mãos nesse mundo. Deus precisa de pessoas que falem do seu amor àqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Deus espera que nós possamos ouvir o seu chamado e nós possamos nos colocar à disposição do Espírito para que mais pessoas possam ser alcançadas para o reino do Senhor. Querido Pai, nessa manhã, nós nos dispomos a falar de Ti, a pregar o Evangelho, sermos Suas testemunhas por toda a terra. Toma o nosso coração, perdoa as nossas falhas, fica conosco a cada dia, nos capacita, é o que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.